Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de estudos. Hoje vamos dar continuidade ao livro que é o Espiritismo, entrando no capítulo 1, que trata de diálogos. O primeiro diálogo que estudaremos é o crítico. Então, no dia a dia, todos nós poderemos encontrar pessoas muito críticas que adoram atacar o Espiritismo, e nesse diálogo a gente vai perceber como isso é muito similar ao que eu tenho encontrado no meu dia a dia e vocês também encontrarão, quais as respostas que Allan Kardec deu a esse visitante, um crítico, vamos chamar assim, e com isso nós poderemos compreender melhor do que trata o Espiritismo. Vamos lá, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo, o crítico. Visitante, confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Então, o crítico está dizendo que não acredita em nada de espíritos e que ele gostaria de participar de uma reunião mediúnica para ver alguma prova, alguma evidência de que os espíritos realmente existem. E isso realmente é muito comum. Eu já encontrei diversas pessoas que fazem questionamentos, né? Se os espíritos existem, diz aí o que, que eu estou segurando na minha mão. Se você é médium mesmo, fala aí com meu parente que já faleceu, qual é o meu CPF, qual é a minha identidade. Então, esse tipo de questionamento é comum na cabeça de críticos, da cabeça de pessoas que não acreditam. E longe de mim querer debochar pela pessoa ter esse nível de desconfiança com o espiritismo. Ao contrário, é interessante que a gente compreenda que existem diversos tipos de pessoas que chegam até nós, que chegam na doutrina espíritas. Algumas delas são céticas, porém acreditam, outras são completamente descrentes dessa realidade espiritual, só acreditam na matéria, ou seja, no aqui e agora. Então, eu, na minha experiência, entendo que cada pessoa vai passar por momentos de espiritualidade. A questão é se ela está disposta a perceber, a entender, a aceitar. Às vezes, tem pessoas que, mesmo comendo uma barra de chocolate, vão continuar dizendo que não é doce, que é salgado, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Apenas um exemplo. Vamos lá, vamos para a fala de Kardec. Allan Kardec, desde que a vossa razão repele o que nos consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admite, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão quem vô-lo diz, e não falemos mais disso. Então perceba que a resposta de Kardec é: olha, você é uma pessoa que se julga superior a todos nós espíritas, então eu não tenho aqui a pretensão de querer te convencer de nada. Fique com as suas convicções, eu fico com as minhas, e a gente não precisa mais tocar nesse assunto. E de fato, por exemplo, tem pessoas que chegam a canais como este aqui, que trata de espiritismo, espiritualismo, mediunidade, são críticos, vêm, atacam, colocam comentários abusivos, comentários intolerantes, né? Comentários esses que são facilmente, às vezes, colocados como um crime aos olhos da lei de intolerância religiosa. E
a verdade é que eu, por exemplo, não tenho nenhuma preocupação em querer convencer de nada, tal qual Kardec. Eu acho que toda pessoa se convence de algo quando quer, no momento certo. Se todos nós aqui um dia já acreditamos em Papai Noel, teve uma data para alguém deixar de acreditar ou perceber que se tratava de um folclore, de uma história que se conta, que faz bem às crianças. Então, alguns viram logo nas primeiras idades que isso era uma história. Outros entraram na fase da adolescência e há aqueles que até hoje acreditam. Então, cada um é livre para acreditar ou não no que quiser. O espírita ele não deve ter essa conduta de querer enfiar a goela abaixo o espiritismo, em fazer com que todos acreditem no espiritismo. Precisamos respeitar as pessoas como elas são, naquilo que elas acreditam, conforme até a própria Constituição dita. Continuando, o visitante pergunta: entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Olha só, aí ele tenta seduzir Kardec, dizendo: eu sou uma pessoa muito importante. Se você me convencer de que eu estou errado e de que os espíritos existem, eu vou ser um defensor da causa espírita. Então vai ser muito bom para o espiritismo me convencer. Como se realmente algo assim fosse mudar alguma coisa o conceito que o espiritismo tem. E não vai mudar em nada. Ter mais ou menos adeptos, mais ou menos defensores, não muda a realidade do espiritismo em nada. Vamos ver agora o comentário de Kardec. Lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Olha, Allan Kardec diz que ele não tem o dom de fazer milagre, que a pessoa não ia aprender em uma ou duas sessões o que é o espiritismo, nem se convencer de que isso é uma realidade, é real, é verdadeiro. Continuando, seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganastes sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Então, Allan Kardec está deixando bem claro que as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram a portas fechadas, só para membros da sociedade, para aqueles que estudavam, acreditavam, trabalhavam em prol do Espiritismo, e que ele não tinha nenhum interesse em convencer ninguém. E é interessante que ele revela também que ele levou mais de um ano para ficar convencido sobre os espíritos, sobre mediunidade, sobre espiritismo. Continuando. Não procurais, pois, fazer prosélitos? Então o visitante pergunta se Allan Kardec não está querendo mais pessoas para o rebanho espírita. E aí Allan Kardec responde: para que buscarmos fazer-vos prosélito quando não o quereis ser? Não pretendendo, não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não o estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente, por ora. Alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na pesagem. Pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias.
aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Então aqui Allan Kardec deixa bem claro que ele prefere realmente não fazer prosélitos, ou seja, novos espíritas. Ele não tem tempo a perder com tentar convencer pessoas que não querem ser convencidas, que não acreditam. E aí a gente se lembra daquela passagem onde Jesus diz: Não atireis pérolas aos porcos. E não é uma passagem onde Jesus está chamando as pessoas de porcas, ou literalmente as pessoas estavam dando pérolas aos porcos para eles se alimentarem, porque isso seria inútil. Então, Jesus está falando a questão de não perder tempo com quem não percebe o valor desse ensinamento espírita. A pérola, enquanto joia, vamos chamar assim, ela tem um valor para a sociedade. Valor esse que o porco não dá. Ou seja, para as pessoas que não dão nenhum valor ao espiritismo, que não acreditam, que não querem acreditar, que atacam o espiritismo, ninguém tem que perder tempo com isso. É essa a atitude de Kardec aqui nesse diálogo. Gostou do estudo de hoje? Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seus comentários aí. Se você já passou por alguma situação assim de pessoas virem atacar você, escreva aí nos comentários. Gostaria de saber um pouco mais sobre as experiências de vocês. Um grande abraço, fiquem em paz.